Obrigada, doutora. Eu gostaria agora, a gente vai entrar num momento muito especial, e eu gostaria de chamar para fazer o lançamento oficial do livro, que foi best-seller em 6 categorias na Amazon, a autora, que é uma das nossas formandas, nossa querida Vilma. E esse momento é todo seu, Vilma. Por favor, venha ao palco. Acho que ela vem para cá. Ele é muito lindo. Já tem parceria com você, né? Ixi, a fila está grande. Mas Alfredete, isso é impossível. Bom dia a todos, a todas. Quero parabenizar a essa bancada que está aqui. Não vou citar os nomes para que eu não erre em nenhum. Quero parabenizar todas as formandas. Eu sou uma delas. Tive o prazer de participar desse curso aqui na Defensoria e foi muito grandioso tudo que a gente apresentou, tudo que a gente participou aqui em todos os momentos. E é uma honra eu apresentar meu livro aqui para vocês. E não foi por acaso, não existe acaso na vida da gente. Quando a gente tem um propósito, todas as questões na vida da gente, elas se cruzam para que a gente avance e consiga os nossos propósitos. E quis Deus que o meu propósito se realizasse aqui, nessa casa, diante dessas pessoas. Então, eu começo ali, de baixo para cima, com um salmo, agradecendo primeiro a Deus, porque nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicaram, as tuas consolações me alcançaram a alma e me alegraram a alma em todos os momentos da minha vida. E aqui dentro dessa casa, junto com desse curso de defensoras populares, eu pude entender muitas questões sobre as mulheres e, comitantemente, no momento que eu estava escrevendo esse livro, eu estava escrevendo o livro e fazendo o curso. E as coisas foram se juntando. E eu percebi que alguma coisa no meu livro tinha a ver com a Defensoria. E eu vou tentar fazer essa conexão aqui, e eu acredito que vocês também vão conseguir fazer isso. O livro, O Método Tem a Cintura Fina, não é sobre estética, é sobrevivência. É uma história da minha vida. Eu fiz 61 anos no dia 24 de novembro, foi o dia do lançamento desse livro, que conta a minha trajetória de vida e de trabalho. E aí eu vou falar um pouco dessa trajetória, mas o lançamento oficial vai ser aqui. Realmente, a Márcia disse, meu livro ganhou 6 best-sellers no Amazon, está disponível para quem quiser, né, no digital, mas é porque é um livro que tem uma sensibilidade de contar como uma doença, eu vou falar da doença, quero que vocês pensem nessa doença agora, nesse momento, e eu gostaria que quem entender qual que é a doença que esse livro vai se tratar, se manifeste aí, tá certo? Essa é uma doença crônica, uma das maiores doenças crônicas do mundo, que levou 3 irmãos meus que estão sendo simbolizados ali na foto por essas borboletas. E essa doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2030 vai ser uma doença crônica que 30% da população brasileira estará com essa doença. E hoje, 24,3% da população adulta já está com essa doença crônica e em torno de 4.700 pessoas por dia morrem em decorrência das consequências dessa doença hoje no Brasil. Então, é um momento que a gente precisa parar para refletir no que está acontecendo com cada um de nós em relação a essa doença. E o que tem a ver essa doença com nós que estamos aqui formando na Defensoria? Vamos
passando o slide, que eu vou falar sobre isso. Eu sou Vilma Fernandes e sou professora de biologia, fui durante 35 anos, estou aposentada agora, trabalhando no digital para levar isso para mais pessoas. Sou mestre em ensino de biologia, sou doutora em bioquímica e nutrição. Tem um DNA ali atrás de mim, porque a gente tem uma família, uma linhagem, isso é um legado, é a minha família que eu represento, né? Os meus 3 irmãos que morreram com essa doença, já sabem qual é a doença? Qual? Diabetes, obesidade, o que mais? Hanseníase. Celíaca, doença celíaca. Depressão, obesidade, alcoolismo. Está vendo quanta coisa que poderia ser? Mas essa doença é um conjunto de fatores que ocasiona a morte lenta e gradual e ninguém acha que está doente. É assim como a violência também, não é? Essa doença é uma violência para o próprio corpo e que todo mundo acredita que não está sendo violentado, principalmente aquelas pessoas que têm essa doença. A obesidade não é só a obesidade mórbida, né? A obesidade ela é acompanhada por algumas características como hipertensão, diabetes, a nossa enfermeira, né, do Corpo de Bombeiro está aqui, qualquer coisa que não for, me puxe a orelha, né? Porque a obesidade, ela mata aos poucos, a pessoa fica como o sapo na água morna, ela vai se acostumando, porque o cérebro tem plasticidade para se acostumar com tudo que vai acontecendo lentamente. Então, você vai engordando aos poucos e seu cérebro vai te dando capacidade até de gostar daquele peso. E quando você chega num peso maior, ele gosta tanto, porque você tem volume, e aquilo significa poder para o seu cérebro, então ele guarda aquela memória. E quando você emagrece, você perde aquele peso, ele lembra da memória maior, e ele quer sempre voltar para aquele peso. A cirurgia bariátrica, hoje em dia, é bem sucedida, e no SUS, durante o ano de 2025, foram feitas 12 mil cirurgias bariátricas no SUS e 35 mil cirurgias bariátricas na rede particular. Então, o volume tem aumentado a cada dia, mas a gente tem que lembrar que pós-bariátrico, o organismo continua lembrando que ele já foi obeso um dia e que a pessoa pode voltar para o mesmo peso ou ainda ser maior, porque o cérebro quer lembrar que ele já foi grande. Então, para ele não perder, ele vai ser maior, porque se ele perder, ele tem reservas. Então, a pessoa faz a cirurgia bariátrica, mas a cabeça continua sendo obesa. Então, a obesidade, existe em torno de 60 genes que codificam a obesidade, além dos hormônios que a gente vai falar mais pela frente. Tá? Passa o slide para mim, por favor. Então, essa é uma questão, a história, né, que me trouxe até aqui. Eu perdi 3 irmãos, então, com obesidade, um com 37 anos, outro com 49 e outro com 52, por isso eu coloquei ali os 3 até 52 anos, que hoje em dia, com a perspectiva de vida que a gente tem, são muito jovens, né, pais de família, e que deixou esse gene para a família deles, que é a continuação do que eu tenho. Então, eu sou de uma família de 11 irmãos, nós éramos órfãos de pai e mãe. Eu fiquei órfão de pai aos 8 anos e de mãe aos 12. Tem mais 2 abaixo de mim. A minha irmã mais velha está viva até hoje, ela está aqui na plateia assistindo. Muito obrigada pela sua presença. Ela está ali, ó. Éramos 11 irmãos que ficaram sob a custódia dos 2 mais velhos. O mais velho morreu com 37 anos. E a minha irmã praticamente foi a nossa mãe, cuidou da gente. E, graças a Deus, a gente pôde ficar na mesma casa, porque a gente vê família se desfacelando, não é? E que também é um problema. Mas a questão emocional foi muito gritante. E a obesidade ela é ocasionada pelas questões emocionais, porque a gente come pela emoção. Então, comer também é uma coisa que aprisiona a pessoa. Então, as pessoas ficam presas no emocional e naquela família tinha o emocional muito definido pela alimentação.
um pai que era ex-combatente, a gente estava num pós-guerra, então armazenar alimento era muito importante, e como a gente não tinha os pais, comer era sempre muito importante. E aí todos foram ficando obesos, eu sou a antepenúltima, tem 2 abaixo de mim, e eu fui vendo aquilo e comecei muito precocemente estudar tudo de ciências, ler tudo enquanto é revista de dieta. Hoje em dia eu vou dar o nome certo, né? Fazer jejum intermitente, mas fazer dieta cetogênica, ficava horas e horas sem comer, me escondia para não comer, me escondia para estudar, me escondia para ler, porque eu não queria fazer parte de um grupo que só comia e o mais importante era comer. Então, a comida era o colo, a comida era tudo numa família onde as emoções estavam arrasadas. Então, uma vida inteira de pesquisa aplicada com a minha própria vida. Aí, cedo, eu aprendi o que era carboidrato simples, carboidrato complexo, proteínas, gorduras. Muito jovem, eu já queria fazer medicina e não fiz medicina. Depois eu explico aqui o porquê. Um método, então, foi nascido da dor e forjado na ciência. Esse é o método Tem a Cintura Fina, que só agora, depois de aposentada e tudo, eu tive como levá-lo à frente e criar um livro. Tá? Pode passar para mim o próximo slide, por favor. O problema é que ninguém conta para a gente é que a obesidade é uma sentença de morte silenciosa, que eu falei aqui no início, e os números, né, que saltam na gente, eles estão na própria cintura. Então, a medida da cintura é o que conta sempre. E, na verdade, se a pessoa tiver esse cuidado de andar com uma fita, né, e sempre que puder, a minha fita do vestido hoje ela está no ponto certo da cintura, ok? Eu vou sair aqui de perto para mostrar. É porque existem vários protocolos, mas esse protocolo é o mais fácil e é o mais real. Abaixo da costela, você coloca a mão, sente a costela, dá aquela respirada funda, tá certo? E coloca a fita. A melhor medida é 80. Por que eu estou colocando ali 88? 88 já é risco máximo para mulher e 102 risco muito alto, muito aumentado para homem. E toda vez que a sua cintura aumenta 1 centímetro, você pode estar aumentando a sua pressão arterial, ter problemas cardiovasculares e aumentar a sua glicose sanguínea. Por isso que você vai morrendo com as doenças que são comorbidade da obesidade. Olha a morte silenciosa, olha a prisão que você tem quando você pode somente medir a sua cintura. A sua cintura grita muito antes, é você que não escuta. Então, vamos começar a escutar uma coisa muito pequena, tá? A relação cintura-altura, tudo coisa fácil e básica. Você pega a sua cintura e divide pela sua altura, tem que dar menos que meio. Aí você está dentro de padrões. Então, são contas que todo mundo pode fazer. A cintura é o oráculo da saúde. Saúde, essa é a nossa medida. Por isso que não é estética. Não é estética, é sobrevivência. Porque quando a pessoa está morrendo, ela não está preocupada com a estética, ela quer só viver. É sobrevivência. Pode passar o slide. Estou correndo aqui que o meu amigo está me acelerando no tempo. O ambiente obesogênico em que eu vivi, um ambiente onde a obesidade já era comum, era incomum a quem não era obeso. Então, o comum era comer muito, bastante. Tipo, você vai chupar laranja? Uma laranja não, 6. Né? Tudo era em volumes muito alto. Esse tipo de ambiente que tem super disponibilidade de alimento processado, hoje em dia o Brasil morre muito mais pessoas com obesidade do que com a desnutrição. Então, a gente vai vendo que ao longo da história, as coisas vão mudando. Tem disponibilidade de alimento, principalmente nas classes que têm menos poder aquisitivo, ganha cesta básica e tudo. Não é ruim isso, tá, gente? É porque, na verdade, quando tem excesso de alimentos processados ou de farinha e a pessoa usa aquilo, a pessoa tem, por exemplo, um poder aquisitivo muito baixo, e ela tem pouco tempo para poder plantar e colher, vamos dizer assim. Ela ganha alimentos que são muito fáceis de comer, então ela tem essa facilidade de comer esses alimentos processados e fáceis e em grande volume. Frituras em grande volume. Isso aí causa
um ambiente em que a pessoa nem sabe o que ela está comendo, mas ela come o que está disponível para ela comer. Acontece isso muito no Brasil, no norte do Brasil, e a obesidade infantil está, assim, disparada em lugar em que a pobreza está também avançada. Então, acompanha a pobreza, a obesidade. Comida como linguagem afetiva. Cuidado, não é? Quando a gente coloca o afeto para a comida. Come para você não chorar. Brigou com o namorado? Come. Está triste? Come. Comer não vai tampar esse buraco da angústia que você tem. Não vai. Pressão social e condicionamento familiar. Você chega na festa, você tem que comer. Não tem que comer, você tem que se socializar. E aí a família fala assim, mas come, está tão gostoso. Né? Mas aí a pessoa fala assim, eu vim aqui no rodízio, eu tenho que comer tudo que tiver. Gente, o que é isso? Você foi lá para conversar com a pessoa. Então, a educação precisa existir para isso. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Então, os pilares, né, que a gente não pode negociar no método Tenha Cintura Fina. E por que chama Tenha Cintura Fina? É um convite para que você comece a ficar de olho na cintura. Cada centímetro que cresce na sua cintura é prejuízo interno para a sua saúde. Você tem que ter consciência disso, tá? Diferenciar a fome real da fome emocional. Você tem que conhecer o seu corpo e saber se ele está crescendo ou não, e entender a sua linguagem metabólica. O que você precisa? É carboidrato? É proteína? É claro que para isso a gente tem que ler, tem que estudar, né? E as estratégias é ter educação alimentar, descanso. O descanso também alimenta. Às vezes a pessoa está tão estressada, ela come para poder nutrir o sono. E isso é tudo errado, tá? Come e sai para dançar e não dorme. Então, o sono alimenta muito. Einstein tinha aquela vida dele de escrever muito e de usar pelo menos 5% da massa cinzenta, porque ele dormia muito. Então, o sono é um ótimo aliado do emagrecimento. E consistência. Você está vendo que aquilo está dando certo? Repete, repete, repete. Fazer as coisas certas repetidas vezes, transformando a sua identidade de guloso. A gula é pecado, tá? Vamos lembrar disso. E manter o método, mesmo que você não esteja motivado. Então, a fórmula é ter consciência, usar uma estratégia. Tá com fome? Bebe água. 65% do seu corpo é formado de água. Você não está com fome, você está com sede. Só que você não sabe. Então, beba água, que seu cérebro vai parar de te pedir comida. Porque você precisa muito mais de água que de comida. E você está comendo muito mais que bebendo. Então, inverta isso, tá? Essa transformação ela só vai ser permanente se você repetir esses detalhes. Dormir melhor, beber mais água e fazer alguma atividade física. No mínimo, caminhada, né? Pode passar. Pode passar. Então, 3 pilares práticos do método: educação nutricional, educação metabólica e educação comportamental. Quantas vezes você está mastigando? Seria ideal 30, tá? Tem gente que está engolindo direto, né? Né? Vamos pensar nisso na hora que colocar o garfo na boca? Tem gente que está comendo de colher. Então, vamos pensar nessas questões. Passa aí para mim, por favor. Está acabando, tá? Quem que está passando o slide? Quem que está passando? Terra chamando Gustavo. Gustavo? Então, olha, a ciência que sustenta esse método Tenha Cintura Fina é o metabolismo, os hormônios e a neuroplasticidade. Os hormônios, por exemplo, durante a adolescência, a gente tem alguns hormônios, na fase de gestação, outros, e na fase da menopausa, que é a fase que eu estou agora, outros hormônios, né? A minha pesquisa de doutorado foi sobre a menopausa. Como que a mulher está na menopausa? Eu trabalhei com... A mulher quer matar, né? Quem está na frente. É aquele calorão, é tudo horrível. Mas a prática de musculação durante a menopausa pode melhorar a osteoporose, aumentar a massa muscular e melhorar os hormônios. Então, eu fiz uma pesquisa sobre mulheres que praticam musculação nas academias de Belo Horizonte. E melhora muito, principalmente, os hormônios da tireoide.
tá? Mulheres na menopausa precisa de mais acompanhamento por causa das questões hormonais e segue-se aquela mesma estratégia. O descanso é muito importante, alivia o estresse e diminui a produção de cortisol, que é o hormônio que faz com que a gente fique com aquela gordurinha idiota, antipática na cintura, que é a gordurinha que a gente não quer, né? Passa para mim, porque eu não quero... Eu dei 80. O senhor deu 80, não pode, de homem tem que ser mais. Eu juro que deu 80. Eu juro. Quem está passando o slide para eu não atrasar Gustavo. muito? Gustavo, por favor. Então, por que esse método funciona? Porque ele é baseado em pesquisa científica vivida. Eu testei em centenas de alunos ao longo de 10 anos numa disciplina, no curso de Educação Física, uma disciplina chamada Educação Nutricional. Eu trabalhei com estudos de casos nesses alunos e a gente vivenciava essa estratégia em cada um dos alunos e eles tinham que contar o caso deles depois no final do curso, igual a gente vai ter que fazer um trabalho aqui de final de curso para entregar no dia 10, aproveitando para lembrar aí, né, gente? Então, eles tinham que fazer um trabalho de estudo de caso em que eles faziam intervenções neles mesmos. Cada um fazia a sua própria intervenção. Então, eu fui fazendo esse teste dentro da universidade. Além de fazer o teste em mim na vida inteira, porque eu consegui, pelo menos, manter uma performance ao longo da vida, vivendo em um ambiente obesogênico e tentando fazer com que meu cérebro entendesse que eu tinha a genética, o ambiente ruim, mas que eu tinha um propósito e que eu podia caminhar diante desse propósito. Então, primeiro passo, meça a sua cintura e comece a ficar ligado e faça uma escolha, né? Uma mudança que você pode implementar hoje. O que você pode fazer? Registre isso por 7 dias. Comece a fazer caminhada, registra por 7 dias e volte a medir sua cintura. Você vai ver que vai fazer diferença. Uma atitude. Pode, o último slide. Não acabei ainda, falta finalizar. A palma. Calma, daqui 2 minutos você bate palma. Este livro é para quem já entendeu que comer não é o problema. O problema é a dor que você foi obrigada a engolir sozinha. A violência que você está engolindo na sua casa pode produzir cortisol e cortisol engorda. Quero fazer essa conexão agora conosco aqui, mulheres. O problema é a dor que você foi obrigada a engolir sozinha. Disponibilizo esse conhecimento aqui na Defensoria Pública de Minas Gerais, porque acredito que saúde não é privilégio, é direito. Nós temos direito a ter saúde e obesidade não é saúde. Obesidade é doença crônica que mata. E nós, que vamos chegando na certa idade, na idade principalmente da menopausa, a tendência é a gente ficar doente com a obesidade. Pode passar que vai vir agora o último slide, antes que ele me enforque aqui. Então, eu quero dar o meu obrigado a todos vocês. E a frase final que é: saúde não é privilégio, é direito. E o conhecimento que salva vidas não deve custar a vida de ninguém, igual já custou a dos meus irmãos. Para que seja acessado, a gente precisa de uma instituição educacional assim como esta. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada a vocês. Vou deixar com você, tá? Você abrir no link aqui e comprar meu livro. Vou comprar mesmo. Mas... Vou passar ali na bancada, doutora.